Fala galera, estamos aqui de volta no Descomplica Dados. Iremos dar continuidade à nossa aula de Python. Hoje iremos iniciar a aula número 4, que seria a aula de estruturação lógica, tá? Antes de mais nada, quem não está inscrito no canal, se inscreva aí para dar aquela força. Comentem nos vídeos aí, dá aquele like lá para fortalecer o nosso canal, beleza? Vamos lá dar continuidade, seguindo. A gente vai utilizar o mesmo PyCharm, que é a nossa IDE, certo? De desenvolvimento. Então, isso aqui que a gente viu na aula passada, certo? E hoje a gente vai estar vendo estrutura lógica. Eu vou criar um arquivinho aqui, como na aula passada. Vamos lá, um PyFile. Vamos criar estrutura lógica. Aqui, nosso arquivinho. Beleza. O que é uma estrutura lógica? A estrutura lógica é quando você forma um raciocínio lógico dentro da sua árvore de programação. Então aqui você consegue criar condicionamento, tá? Uma forma lógica de se interagir. Para utilizar isso, a gente vai trabalhar com um comando chamado comando if, que eu acho que vocês já devem conhecer, ou de outras linguagens de programação. Além do comando if, a gente tem o comando else, certo? Que também é um derivativo do if, né? Ele faz parte do if. E também a gente tem um comando específico para o Python que eu vou falar dele daqui a pouco. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar uma variável. Vamos dar um exemplo de uma variável chamada idade. Eu vou atribuir um valor para ela de 9 anos, certo? Então, idade, a variável vale 9. Aí aqui eu vou fazer uma estrutura de repetição, uma estrutura lógica. Eu vou colocar aqui, ó, if o nome do objeto que eu quero perguntar, idade, que eu quero condicionar, na verdade, e aqui eu coloco a condição. Eu posso colocar, se a idade for maior que 18, aí automaticamente, quando eu acabo de fazer a pergunta dentro do Python, vocês têm que colocar os dois pontos. Deixa eu trocar o idioma do meu teclado. Colocar os dois pontos para poder seguir, certo? Automaticamente, quando você coloca dois pontos, aperta o Enter, você vai ver que ele forma um espaço aqui, ó. Esse espaço chama-se de indentação. Em outras linguagens, vocês vão programar, às vezes você vai abrir e fechar paredes, abrir e fechar colchetes, depende muito da linguagem, mas no Python a gente trabalha com indentação. Então, tudo que eu colocar aqui embaixo, ele faz parte do condicionamento desse if. Tá? Então, vamos um exemplo. Vamos colocar aqui, ó, print. O que nós iremos printar? Maior de idade. Simplesmente assim. Se a gente executar agora, o que vai acontecer? Lembra sempre que o botão direito aqui é a primeira execução. Executei aqui, o que ele me trouxe aqui na tela? Nada. Por que me trouxe nada? Porque eu estou fazendo um condicionamento. Se a idade for maior do que o 18, eu quero que printa na tela maior de idade. E qual é o valor da minha variável? Minha variável vale 9. Então, por isso que ele não printou nada na tela. Se eu colocar aqui 20 e mandar printar, opa, agora sim. Ele entrou dentro da minha estrutura lógica. Então, a minha estrutura lógica, eu estou perguntando se a variável for maior do que 18, eu quero que faça o print desse objeto, maioridade. Eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro, tá? Então, é importante só fazer a indentação. Por acaso, se vocês pudesse fazer isso aqui, ó, colocar aqui, da mesma forma que tá, e na hora que vocês for executar, ó, pam, deu erro. Por quê? Por causa que vocês não fizeram a indentação. A indentação é muito importante dentro da linguagem de programação, tá? Voltei aqui. Executando, só para ver se está funcionando, está aqui. Beleza. Então, a estrutura do if é muito simples. Ah, e depois que eu acabei o if, o que eu posso fazer? Ah, eu posso complementar aqui. Eu posso utilizar aquele outro comando ali em cima que eu falei, que é o else. Tá? Na hora que eu executo o comando else,
Eu falo, tá, se a idade for maior do que 18, printa na tela menor de idade. Else, se não for, eu só posso colocar dois pontinhos aqui, apertar o Enter e colocar aqui, ó, print. E menor de idade. Opa, vamos testar? Ó, maior de idade. Se a minha variável for 5, menor de idade, certo? Então, a minha estrutura lógica já está funcionando. Então, aqui vocês podem colocar qualquer comando, tá? Qualquer comando vocês podem colocar aqui, tá? Então, é muito importante isso aqui. É bem simples de trabalhar. Falar, ah, mas, Rogério, se eu quiser fazer outra pergunta, né, que aqui vocês fazem um condicionamento. Se eu quiser fazer outro condicionamento diferente, o que que eu faço? Você dentro do Python, você tem outro comandinho chamado de elif. O que que o elif faz? Eu consigo criar outro condicionamento. Vamos um exemplo? É, Vamos supor que eu coloque aqui, se a idade for maior do que 60 anos, prioritário. Então, está falando que se for maior do que a idade, vai ser um grupo prioritário. Se não ser a idade maior que 18 anos, eu posso colocar aqui um print informando maior de idade. Se não for, eu coloco menor de idade. Vamos testar? Vamos dar uma olhada? Então, se eu coloquei aqui, a variável minha vale 5. Ela tem que cair no else. Vamos ver? Opa, menor de idade. Minha variável agora vale 20. Ela tem que cair no quê? No elif. Vamos dar uma olhada. Maior de idade. Caiu aqui no elif. Minha idade é 65, que é um grupo prioritário. Então, dentro da nossa estruturação, você consegue criar o comando elif dentro dele, tá? Então, vocês podem criar quantos elifs vocês precisarem aqui, certo? Dentro, tanto faz do if e do elif, você tem outros comandinhos para ficar mais fácil, para poder te ajudar. Tem o comando end e o comando or. Dois comandinhos diferentes. O end eu posso fazer uma pergunta composta, certo? Então, por exemplo, eu vou tirar esse elif aqui e vamos colocar mesmo aqui. Se a idade ela for é, maior que 60, end idade menor que 80, o que que ele está fazendo aqui? Ele vai cair nesse grupo prioritário. É sempre bom colocar chaves para eles entenderem que os comandos são separados, tá? Tá aqui. Colocar abrir parênteses, desculpa, não é chave. Então você pode colocar parênteses aqui para informar que o comando essa variável faz parte dessa condição e essa variável faz parte dessa outra condição, tá? Então, do mesmo esquema, se ele for 40 anos, ele vai cair no else, que não tem nada. Vamos lá, dá uma olhada. Menor de idade. Se ele for 65, 64, que é 65 a gente já falou, ele vai cair no prioritário. Se ele for 92, ele vai cair no menor de idade também, porque nosso condicionamento está previsto, né, entre 60 e 80. Interessante, certo? Vamos dar outro exemplo.
eu vou colocar aqui boa idade. Um exemplo. Se a idade ela for 50, só que se ela for 50. Agora preste atenção que eu vou ter que colocar aqui, ó, dois sinais de iguais. Por quê? Porque eu estou fazendo uma comparação. Quando você faz isso, você está fazendo uma atribuição, tá vendo? Idade tem um valor de 92. Aqui eu estou perguntando, a idade tem o valor de 50? Então é uma comparação que eu vou fazer, tá? E eu vou colocar o comando OR aqui dentro. A idade tem 80? Eu estou fazendo duas perguntas. A idade tem 50 ou a idade tem 80? Eu quero que apareça isso aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu colocar 56, o que ele vai ter que fazer? Não é 50 e não é 80. Então ele tem que cair no meu else, menor de idade. Se a idade for 50, opa, boa idade. Se a idade já for 51, menor de idade, porque aqui eu estou comparando. Tem que ser o valor exato que você colocou aqui. Eu não coloquei maior, não coloquei menor, eu coloquei exatamente uma comparação, tá? Aqui também, vamos fazer o teste desse outro parâmetro, que seria 80. Vamos fazer um teste? 80. Boa idade. Então, é simples trabalhar com if, pessoal. A aula vai se encerrando por aqui, para não se alongar muito. Espero que todo mundo tenha gostado. Até uma próxima aula. Não esqueça de deixar aquele like no canal, se inscrever. Até mais tarde. Valeu, pessoal!